Olá, bom dia, meus irmãos. Feliz sábado, meus queridos irmãos de Cáceres. Há quanto tempo que eu não os vejo, né? A saudade é grande e dá vontade muito de poder estar aí. Tatinha, um feliz sábado, muito bom poder receber, né, esse convite por você e por poder estar agora junto aí no culto. Eu sei que muitos de nós, pela distância, mas com o mundo virtual agora podemos ficar muito mais próximos, né? Também quero mencionar aqui nessa crise em que estamos vivendo, temos perdido muitas pessoas queridas e uma delas foi o pastor Emerson Rodrigues, que para muitos dos irmãos que está aí em Cáceres hoje não o conheceu como eu o conheci. O pastor Emerson, conheci ele desde o ano 2000, 2001, quando ele estava para casar ainda com a Sueli, estava namorando com a Sueli. Quando ele entrou na igreja recentemente, nós fomos a família que acolheu ele no início, fazemos trabalho missionário junto, trabalhamos junto na venda dos pães. Eu sei que alguns irmãos podem até lembrar aí desse período. Foram momentos muito gostosos com o nosso amigo e irmão Emerson. Mas infelizmente veio a falecer, mas com certeza nós temos a grande alegria e a esperança da volta de Jesus, de que há de ressuscitar o pastor Emerson, ele e todos os nossos queridos que aguardam a vinda de Jesus. Mas a pregação de hoje é sobre a atitude diante da crise. Como podemos enfrentar a crise e de que forma nós devemos enfrentar. Normalmente, diante da crise, as pessoas têm várias atitudes. Naturalmente, muitas delas ficam ansiosas, depressivas, ficam com medo, apavoradas, enfim, várias atitudes que as pessoas têm diante de uma crise. Alguns têm uma atitude de indiferença, ou seja, querem transparecer como se nada estivesse ocorrendo, se nada tivesse acontecendo com ela ou no mundo ao redor. Mas Jesus nos disse a verdadeira atitude que o cristão terá diante da crise, diante de toda e qualquer tribulação no mundo. Então vamos ler essa passagem que se encontra em São Lucas, capítulo 21, versos 25 a 28. Diz assim: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido da onda, do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. É isso mesmo. Jesus disse para nós termos uma atitude positiva. Ele disse para erguer, levantar as cabeças. Em outras passagens diz: exultai, alegrai-vos. Agora, eu pergunto a você, é tão simples assim? Não é. Olha só, quando falamos de alegria, prazer, para muitos fanáticos, alegria e prazer, olha só o que eles pensam, né? O que pensam os fanáticos? Santidade é sinônimo de tristeza, anti-prazer. Gosto de mencionar que Jesus chorou, como se dedicar a momentos de alegria fosse algo mundano. A alegria sempre deve estar associada aos ímpios. Isso é o que pensam muitos fanáticos da igreja. Mas não é bem assim. Olha só, o que nós vemos é bem diferente disso. O que o povo de Deus realmente experimenta? Olha só o que diz a palavra de Deus. Quando na verdade vemos na palavra de Deus que o único povo que realmente alegre é o povo de Deus. Deus nunca privou os seus de grandes alegrias. A alegria já tem momentos em que quase todos ficam aterrorizados, como aquele que foi mencionado em São Lucas, né? Nós vemos ali que Jesus disse que o povo de Deus erguerá a cabeça e exultará, se alegrará. Mas vem aquela questão agora.
será que o cristão viverá o hedonismo? Será que é isso que é o cristão, né? Não. O cristão não é indiferente à realidade. Mas o hedonismo é uma palavra que vem do grego hedonê, que quer dizer prazer, vontade. Na verdade, o hedonismo é uma teoria ou doutrina filosófica moral que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. Então, para os hedonistas, o prazer é o que importa. Não importa a fonte do prazer, não importa quanto tempo de prazer. Colocando o prazer acima de tudo é que importa. Você só é feliz se você sentir prazer. E assim vive o mundo, com muitas pessoas no mundo, né? Mas qual a diferença então das alegrias? Da alegria do mundano e da alegria cristã? Como podemos diferenciar? Vamos ver aqui a alegria do mundano. O prazer mundano é sobre a base do mal, por egoísmo, inveja, intemperança, abuso, mesmo que tenha que ficar doente, machucar os outros e ofender a Deus. Já, no entanto, o cristão, a diferença é tremenda. O cristão, a alegria cristã, se alegra e tem prazer na verdade. Se alegra com Cristo e seu amor. Tem alegria real, pois está em Cristo o Rei. Sabe que tem a vitória sobre o pecado, sobre o eu e sobre o mal. O cristão verdadeiro tem momentos de tristeza, pois enfrenta várias batalhas, mas vive grande parte do tempo alegre, pois sabe que vai vencer a guerra. Assim é o cristão. Então, Ellen White menciona isso no Desejado das Nações, que Jesus vivia cantando. Quando ele estava com o seu pai na marcenaria, ele louvava a Deus. Quando ele saía para vender os móveis, saía cantando. Jesus constantemente expressava em seu rosto alegria, essa alegria contagiava as crianças. Enfim, o cristão é sempre alegre, né? Essa é a alegria do cristão, mesmo em meio às dificuldades. E agora eu pergunto, como que o cristão desenvolve essa alegria constante? Quais são as fontes de alegria verdadeiramente cristã? Como eu e você, como cristão, podemos desfrutar de alegria sempre? Então vamos ver aqui quais são os momentos de alegria para o cristão. Menciona aqui, tem vários momentos de alegria o cristão, mas vamos citar 8 delas. A primeira é em meio à perseguição. Olha só o que Jesus disse em Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus aqui, meus queridos irmãos, não está ensinando o masoquismo. Olha só. Mas o que é o masoquismo, né? Masoquismo é uma tendência ou prática parafílica, pelo qual uma pessoa busca prazer ao sentir dor ou imaginar que a sente. Em um sentido extenso, pode-se considerar como masoquismo também a forma de prazer com a humilhação verbal. Então, já viu aquelas pessoas que se alegram quando estão sofrendo? Isso é um grau de masoquismo. Mas Jesus não quis dizer isso ao referir-se que o cristão deve se alegrar em meio à perseguição. Ele mesmo, nesse texto, cita a razão. Jesus explica que devemos nos alegrar porque é grande o nosso galardão nos céus. Olha, essa afirmação de Jesus nós encontramos também paralelamente na carta de Coríntios. Segunda carta aos Coríntios 4, verso 17. Olha só o que Paulo diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Interessante que o apóstolo Paulo, ele declarou essa verdade em Coríntios, mas ele demonstrou isso também, não somente ele, como todo cristão. Mas olha só esse texto que está em Atos, capítulo 16. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 16.
Se você tiver com a Bíblia aí na mão, irmão, vamos abrir a Bíblia neste texto de Atos 16, verso 19 e diante, diz assim: Vendo os seus senhores que se lhes desfizer a esperança do lucro. Aqui está mostrando esse episódio após o momento em que Paulo e Silas, pelo poder de Cristo, expulsam um demônio de uma jovem que fazia adivinhações. E ela era paga por vários senhores para poder fazer adivinhações, porque era uma fonte de riqueza. É uma fonte de muito dinheiro. Como hoje, muitas pessoas ganham dinheiro em cima de horóscopo, tarô, búzios, né, cartomantes. Então, aquela jovem era a fonte de riqueza. E nós vemos aqui que quando Paulo e Silas, pelo poder de Cristo, expulsou o demônio que estava sobre essa jovem, o que aconteceu? Aqueles senhores, agarrando em Paulo e Silas, diz o texto, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então imagine a situação de Paulo, né? Olha ainda mais, agrava mais, olha só, diz o verso 24. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Imagine, Paulo agora sendo julgado injustamente, capturado forçosamente, ele e Silas. E agora, depois de serem julgados injustamente, humilhados, são açoitados publicamente, com várias varadas. Então, a dor física, a angústia, a humilhação. Diz o texto que agora, depois, o carcereiro o prende e coloca no tronco, marrando e prendendo seus pés. Então, agora, imagine a situação física, emocional do apóstolo Paulo. Você já se imaginou estando numa circunstância como essa? Poderia Paulo e Silas bravejar. Naturalmente, eles poderiam ficar depressivos e chorar e pensar que iriam morrer. Ou seja, vários pensamentos poderiam circular a mente de um homem, de uma pessoa qualquer. Mas Paulo e Silas eram homens cheios do Espírito Santo. Homens que viviam o amor verdadeiro de Cristo. Olha só o que diz o verso 25. Por volta da meia-noite, olha só, tarde da noite, depois de ter levado surra, presos, humilhados, cansados, diz o texto que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então você vê aqui que Paulo e Silas começaram a se alegrar, a louvar a Deus. O texto diz que eles oraram e depois louvaram. Porque o resultado de nossa comunhão é alegria, é louvor. Assim viveu Paulo naquela ocasião e assim lhe demonstrou o que realmente é a alegria do cristão, mesmo em meio à perseguição. Outro momento é na igreja. Olha só o que diz aqui. No Salmo 122, verso 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Realmente o cristão tem grande alegria por estar na casa de Deus. Nós devemos nos alegrar muito na casa de Deus, pois comemoramos a salvação e a vitória em Cristo. Estamos com amigos e irmãos. Temos um futuro eterno. Temos certeza em meio ao desespero. Tantas maravilhosas promessas. Temos a companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ouvir a verdade pura. Temos a proteção dos anjos celestiais. São muitas razões para nos alegrar na casa de Deus.
Eu sei que muitos de vós não podem estar na igreja devido à circunstância da pandemia, mas podem nos alegrar em Cristo, em casa, através da igreja. Então você vê como que o Espírito Santo nos enche de alegria quando vamos à casa do Senhor para cultuar e buscarmos a Deus, né? Outro momento que o cristão se alegra é em meia comunhão com Cristo. Neste momento, em meia comunhão, Jesus disse: Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, Cristo quer que estejamos sempre alegres e com um prazer completo, não artificial, não superficial. Infelizmente, hoje no mundo, vem uma contrafação dessa comunhão com Cristo. Ou seja, Satanás ele vem inventando outras coisas para substituir o verdadeiro. Então, o verdadeiro é você estar em comunhão com Cristo. Satanás vem agora com uma meditação oriental, cristianismo sem a palavra de Deus, sem a lei de Deus, não precisa ir à igreja, não precisa de um salvador de pecados e etc. Mas nada se compara à comunhão com Cristo e sua palavra, através da oração, através das escrituras sagradas, através da atuação do Espírito Santo. Outro motivo de estarmos alegres é ao contar com Cristo no santuário. Jesus, em São João 14, 28, disse assim: Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Você está vendo aqui que Jesus ele fala que se nós amarmos a Ele, nós alegraríamos por Jesus ter dito, vou para o Pai. Paulo, em Hebreus capítulo 4, verso 14 em diante, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, ou seja, ele está lá junto ao Pai. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meus queridos, esse verso aqui tem muitas aplicações, mas uma das maiores aplicações que podemos ver nessa passagem é que quando eu e você erramos, pecamos, não precisamos estar afundados na culpa. Nós podemos ir até o santuário celestial e podemos contar com o nosso advogado Jesus Cristo, o nosso sacerdote, o sumo sacerdote. E se chegarmos com confiança nele, diz o texto aqui que nós alcançaremos misericórdia, seremos perdoados. E quão alegre é um coração perdoado. Um coração perdoado transborda de alegria e louvores ao Senhor. Então você vê que Cristo, ao estar no santuário, eu e você podemos alcançar o perdão, a salvação. Outro momento que o cristão tem de alegria é no momento do sexo. Sim, sexo. Sexo dentro do casamento. Olha só o que diz Eclesiastes, Cantares, desculpa. Vocês sabem que o livro de Cantares foi escrito e o grande tema que circula no livro de Cantares é a sexologia cristã. E nesse texto de Cantares, capítulo 7, versos 6 a 8, diz assim: Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias! A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios são semelhantes aos cachos de uva. Dizia eu: subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus seios serão como os cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como das maçãs. Então você vê aqui, meus queridos, que Deus não é contra o sexo, pelo contrário. Se nós analisarmos, quando o sexo é feito com amor, de acordo com a vontade de Deus,
ou seja, homem e mulher, após o casamento, temperantemente, ou seja, na quantidade e a forma certa, pode sim ter orgasmo. O orgasmo é a conclusão do ciclo de resposta sexual, que corresponde ao momento de maior prazer sexual. Mas Satanás vem com sua proposta prazerosa de contrafação do que Deus planeja para a vida no casamento. Ele vem com homossexualismo, sexo grupal, pornografia, masturbação, isolamento sexual, adultério, fornicação, sexo anal e assim por diante. Então você vê aí que Satanás, infelizmente, tem deturpado a atividade sexual. Deus quer que o homem, o cristão, seja feliz no sexo também dentro do seu casamento, né? Nós temos um outro momento de alegria do cristão, é na música. Tiago, capítulo 5, verso 3, diz assim: alguém está alegre, sofrendo entre vós, faça oração. Se está alguém alegre, cante louvores. Olha só, volta ao episódio lá de Paulo, dentro da prisão, ele e Silas. Eles estavam orando, porque eles estavam sofrendo. E com a oração eles se alegraram, e se alegraram, eles cantaram. Olha só o que diz o Salmos 97, verso 10 em diante. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmos 97, verso 10 a 12. Diz assim: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-o da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Aqui nós vemos que o cristão, ele detesta o mal, e com isso ele tem a sua alma guardada em Cristo. Há um exemplo na Bíblia de muita alegria com música e dança. Está na libertação do povo hebreu do Egito. Êxodo capítulo 15, verso 20 e 21. Olha só o que diz em Êxodo capítulo 15. Abra sua Bíblia em Êxodo 15, versos 20 e 21, diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tambores e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, e porque gloriosamente triunfou, e precipitou do mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eu vou ler agora aqui para vocês um texto em que Ellen White fala, ela menciona essa ocasião do livramento, nesse momento de louvor a Deus e danças ao Senhor. Olha só o que Ellen White descreve. No livro Patriarcas e Profetas, página 200, ela diz assim: semelhante à voz do grande abismo, surgiu das vastas hostes de Israel aquela sublime tributação de louvor. Deram início as mulheres de Israel, indo à frente Miriam, irmã de Moisés, ao saírem elas com tamboril e danças. Longe, por sobre o deserto e o mar, repercutia o festivo estribilho, e as montanhas ecoavam as palavras de seu louvor. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Ellen White, no mesmo livro, na página 201, página seguinte, olha só o que ela diz: esse cântico e o grande livramento que ele comemora produziram uma impressão que nunca se dissiparia da memória do povo hebreu. De século em século, era repercutido pelos profetas e cantores de Israel, testificando que Jeová é a força e livramento daqueles que nele confiam. Aquele cântico não pertence ao povo judeu unicamente. Ele aponta no futuro a destruição de todos os adversários da justiça e a vitória final do Israel de Deus. O profeta de Patmos vê a multidão vestida de branco dos que saíram vitoriosos, em pé sobre o mar de vidro misturado com fogo, tendo as harpas de Deus,
e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então nós vemos aí, meus queridos, a alegria do cristão envolve música, envolve dança, envolve louvores. Mas Satanás fez uma contrafação também dessa alegria. Ele envolveu a alegria nas músicas que exaltam o eu, o orgulho, a vaidade, o adultério, a rebelião, a desobediência, danças de ritmos sensuais e intemperantes. Satanás fez toda essa contrafação e tem alegrado o povo do mundo. Mas o povo de Deus canta louvores, dança para Deus, desenvolve adoração verdadeira ao Senhor, vive na alegria. Certo, meus irmãos? Outro momento de alegria do cristão é no trabalho e na refeição. Olha só o que diz Eclesiastes, capítulo 2, verso 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Ellen White também descrevendo isso no Ciência do Bom Viver, página 322. Olha só o que ela diz. Deus não é honrado quando o corpo é negligenciado e maltratado, ficando assim incapacitado para o serviço. Cuidar do corpo, proporcionando-lhe comida saborosa e revigorante, é um dos principais deveres dos pais de família. É muito melhor usar roupas e mobília menos caras do que restringir a provisão de alimento. Então vemos aí que na alimentação, ou seja, no cuidado da saúde, o cristão estará vivendo feliz. No momento de comer, deve ser um momento alegre e feliz do povo de Deus, com alimentos saudáveis e gostosos e revigorantes. Outro texto, Ciência Beauvais, página 231. Olha só o que Ellen White fala. Carecemos de viver uma dupla vida. Vida de pensamento e de ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. A energia recebida pela comunhão com Deus, lembra? A comunhão com Deus, fonte de alegria. Então, por termos essa comunhão com Deus, unida ao ardente esforço de educar o espírito em hábitos ponderados e cautelosos, preparam para os deveres de cada dia e conservam o espírito em paz em todas as circunstâncias, ainda as mais adversas. Então você vê que o cristão está todo mundo atribulado, todo mundo angustiado, mas o cristão que todo dia ora, tem comunhão com Deus, tem um trabalho honesto, ponderado, ele vai ter paz e saúde mental e espiritualidade para estar em paz em toda circunstância. Agora, Satanás, o que ele faz? Faz outra contrafação desses dois elementos. O que ele faz? Ele faz as pessoas comer e beber de forma intemperante. Qualquer coisa que assacie o apetite pervertido. Trabalha só por dinheiro. Faz a pessoa trabalhar demais ou trabalhar de menos. E com isso, as pessoas estão sofrendo depressão, angústia, medo, doenças, né? Levando-as, a grande maioria, à morte. Mas nós temos agora, meu irmão, agora eu vou terminar citando o último grande momento de alegria. E esse será o de todos o maior, que é na segunda vinda de Cristo. Olha só o que diz aqui Isaías 25, verso 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Aí está, meus queridos. Aí está. Jesus voltará. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Quer você ser alegre e feliz em meio à crise? Há muitas pessoas que estarão nos ouvindo agora esta mensagem e terá que tomar uma decisão.
Eu decido ser feliz ao lado de Jesus. E você decide o mesmo? Quer você entregar sua vida a Cristo, seus cuidados, seus temores nas mãos do Senhor? Quer receber agora a dotação do Espírito Santo para que você possa se alegrar sempre? Há pessoas que perguntam: parece que o Edilberto não tem problemas. Não, meus queridos, problemas sempre temos, mas temos também a solução. Nós temos Jesus. Eu gostaria que você tomasse essa decisão agora. Eu quero fazer uma oração por você que está me ouvindo. Você aí, irmão de Cáceres, você que está na igreja, você que está em casa através do site da igreja de Cáceres, está nos ouvindo. Eu gostaria de fazer essa oração por você, uma oração de entrega. Eu não sei como que você está, mas eu gostaria de convidar você a se levantar. Se você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, se coloque de pé, aceitando esse convite de Cristo, aceitando o seu chamado. E eu gostaria de orar por você e com você agora. Vamos orar. Querido Pai, Senhor nosso Deus, nós vimos que através de Cristo podemos viver toda e qualquer circunstância alegremente. Não porque estamos alegres por causa da circunstância, mas por causa da presença do Espírito Santo. É porque enxergamos além das circunstâncias e sentimos além das mesmas. Ó Pai eterno, abençoe cada um dos seus filhos que nesta hora está ouvindo a tua palavra, que tomem essa decisão de se entregar a ti e seguir teus passos, vivendo em amor, em alegria no Espírito Santo, mesmo passando por momentos de tristeza e dor, mas sempre mantendo a esperança. Senhor Deus, eu lhe entrego essas pessoas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, foi um prazer ter estado com vocês neste sábado. Que a graça de Deus, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Esse é o meu desejo, a minha oração. Amém.